kawaii, que é o fofinho, esse Japão anime, Sei. Japão fofinho, Japão É da cultura consequência. japonesa que a gente conhece. Hoje é consequência da É, Segunda verdade. Guerra. E em agosto de 45, então, interessante o seguinte, é, isso ocorria como uma forma de compelir o Japão a se render, né? Sim. O Japão estava longe, a única forma de atingir o Japão era por bombardeio. Então, compeliu o Japão a se render. E tem essa conversa, que o Japão já ia se render. Não, não ia se render, cara. O Japão não ia se render. Tá? Não é tão simples assim quanto a gente acha que é. O Japão já não tinha mais condição. Não tinha. Era só ele falar, eu não tenho condição, eu me rendo. Mas não foi isso que ele fez. Foi o Continua. contrário. Foi o contrário. O plano japonês chamava-se Katsugo. O plano japonês, ele previa deixar os americanos desembarcarem no Japão, provocar uma batalha que ia custar tão caro em vidas para os americanos, que eles iam ser forçados à mesa de negociações. Entendeu? E isso era factível? Era bem real. Isso era bem real. Porque as invasões das ilhas de Iwo Jima, que aconteceu em fevereiro de 45, e Okinawa, principalmente, que aconteceu em abril de 45, demonstraram exatamente isso. Foram extremamente custosas em termos de vidas, né? Sim. O projetado era X baixas, mas aí dava 10X baixas, Nossa, né? muita coisa. E assim, e os japoneses, eles envolveram a população civil também. Eles envolveram mulheres, idosos, crianças, né? Armando essas pessoas com lança de bambu, corta o bambu na transversal, É. afiado, né? Não tinha arma para todo mundo, as pessoas não têm treinamento militar. Então o governo estava orientando mulheres, crianças, a Nossa. partir para cima de soldado Absurdo, né? americano com bambu afiado, cara. Entendeu? O que vai acontecer? Isso vai dar alguma coisa boa? Nunca. De jeito nenhum. Isso vai dar um desastre. Então foi o que aconteceu, foi o desastre, né? É, Os japoneses usaram a população contra os americanos que estavam invadindo a ilha. Os americanos ficaram animalizados por conta disso, né? Porque não existia diferença, então, entre militar e civil. Se visse uma criança, se visse uma mulher, já atirava de Já longe, tirava porque porque eles estão treinando tá pra treinando pra acabar. matar, tá treinando. Então teve muito suicídio. Teve muito suicídio em massa em Okinawa, sabe? Porque outra coisa que o governo japonês fez foi dizer pro povo japonês que o americano era um selvagem que ia, assim, que ia torturar os caras, que ia comer pedaço deles, comia orelha, comia aquilo tudo, Nossa. né? Então, tem filmagem, cara, filmagem colorida, inclusive, cinegrafista dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, né? Cinegrafista do exército, filmando mães jogando crianças de penhascos Nossa. e depois pulando. Meu Deus. Aí, quem responsável pela estatística lá falou, porra, essa ilha aqui, X de população. Tá. Quantas baixas nós tivemos? Tal. Extrapola isso pro Japão agora. Pra ilha principal, Honshu, a ilha principal. Planície de Kanto, lá em Tóquio. População, número de baixa. Tinha estimativa deles que chegava a 1 milhão de soldados norte-americanos mortos. 1 milhão pra tomar o Japão. Aí, o presidente, né, o Truman, ele não teve dúvida, né? Tenta tudo que tiver né, nas nossas mãos para encerrar a guerra Acabar sem a logo. necessidade de uma invasão, sem a necessidade de invadir o país. Então, o governo japonês, ele era a estrutura de poder, né? Ela era encabeçada por um conselho, o Conselho Superior de Guerra, os 6 grandes, eram seis
pessoas. O primeiro-ministro, o ministro de Relações Exteriores, comandante da Marinha, comandante do Exército, chefe de Estado-Maior da Marinha, chefe de Estado-Maior do Exército. 6 caras. Esses 6 caras eram os responsáveis por decidir se o Japão continuava na guerra ou não. Detalhe, qualquer decisão tinha que ser unânime. Todo mundo tinha que concordar. Todo mundo. Não podia um ficar de fora. Então teve a declaração de Potsdam, né? No final de julho, 26 de julho, se não me fala a memória. Declaração de Potsdam, que é uma intimação ao Japão para se render ou enfrentar a destruição absoluta. E o Japão simplesmente ignora aquilo, não ignora, porque o primeiro-ministro, na verdade, o Suzuki, ele diz que não existe novidade nenhuma naquele discurso. Olha Esse é o mesmo discurso de sempre, o Japão continua com os seus mesmos posicionamentos. Ok. Então, dia 6 de agosto, decola lá o B-29, né, o Enola Gay, com a bomba Little Boy, né, decola das Marianas, e segue para o Japão, alvo primário, a cidade de Hiroshima. E outra coisa que tem que falar, né? Tem que falar, sempre fala de bomba atômica. Hiroshima não é alvo civil, Hiroshima é alvo militar. Hiroshima tem fábricas de armamentos, tem fábricas de armas antiaéreas, em particular, né? Hiroshima é a sede do 2º Exército de Área do Japão. Isso significa que toda a defesa da parte sul da ilha de Honshu, a ilha principal do Japão, aquela maior zona, Sim. toda a parte sul de Honshu, a defesa dessa área é comandada de Hiroshima. Olha, então O quartel-general tá lá em Hiroshima. Lá era uma área militar, Era então. uma área militar, cara. Nessa conversinha fiada aí, não cola. Porque isso é o seguinte, uma coisa é você não ter acesso aos fatos, né? Tudo bem, você pode pensar isso, pensar aquilo, porque as pessoas te falam, não tem como você retrucar, não tem como você contrapor o que a pessoa te falou. Agora, com acesso aos fatos, e é isso que eu tô te falando, é só você pegar qualquer livro que vai estar explicitamente dizendo isso lá, né? Inclusive livros japoneses, de autores japoneses, você não lê em japonês nem eu, a sede do 2º Exército de Área, Marechal de Campo Shunroku Hata, ficava sediada em Hiroshima. Então Hiroshima é um alvo militar, sim. Hiroshima foi escolhida por quê? Porque ela não tinha sofrido muito bombardeio antes, pouquíssimo bombardeio, na verdade, e os americanos queriam testar a capacidade da bomba. Ou seja, se for acertar uma cidade destruída como Tóquio, não dá pra saber. não dá pra saber nada, já tá real, destruído. Né? É o Então, impacto, né? qual que é o impacto daquilo? E, aliás, o impacto da bomba vai ser menor nos olhos dos próprios japoneses, né? Porque não vão ver nada. É, verdade. Então, eles têm que ver uma cidade que existia e depois não existia. Aí, essa bomba foi lançada em 6 de agosto sobre Hiroshima. Foi lançada e atingiu exatamente o ponto pretendido, né, no meio da cidade. Foi um estrondo gigantesco, foi uma destruição, né, maciça, absoluta. Não vou dizer que foi assim incomparável, porque como eu já te falei, né, outras cidades tinham sofrido destruições, Sim. inclusive maiores. Mas vinda de um único explosivo, vindo de um único avião, não, aí é demais, né? Então é uma destruição realmente maciça. E o pior, né, da bomba atômica são os efeitos duradouros da explosão. É a cinza nuclear, que ela vai cair levada com o vento. E aquela cinza altamente radioativa, aquilo vai cair sobre as pessoas que não tinham a menor ideia daquilo na época, que né? era? Então, gente, a dezenas de quilômetros de Hiroshima, cara, foram afetadas pela radiação, né? Pela chuva radioativa, porque choveu. Teve esse diferencial ainda em Hiroshima. Choveu, a famosa chuva preta. Chuva preta mesmo, porque os detritos todos, né? Sim. O que é aquela nuvem de cogumelo? Nuvem de cogumelo são os detritos sendo sugados para a alta atmosfera. E aquilo vai entrar nas nuvens e vai voltar em forma de chuva. A chuva fica preta por conta da terra, da poeira. Tudo altamente carregado de radioatividade. Então, o que a radioatividade faz com você? Nossa. Ela começa a atacar seu corpo no nível celular. Né? A radioatividade vai romper o invólucro
das suas células, vai te fazer perder água e vai matar seus tecidos por dentro, vai matar seus órgãos por dentro. Você vai morrer em questão de dias, dependendo da intensidade, você vai morrer por hemorragia interna, né? Tudo vai começar a vazar dentro de você, vai virar uma grande sopa. Então, o cara morre assim, né? E ainda, até se os que for menos grave ainda, o cara pode ter câncer, pode ter um monte de coisa, né? Porque as células... Dependendo da intensidade, aí o cara vive décadas, mas desenvolve um câncer, como você falou aí. Né? Tipo, eu vi aquele documentário do... Como que é o nome da Netflix que tá passando agora? Esqueci o nome daquela cidade que teve a explosão. Caramba, saiu... Você fala da usina? Da usina. É, Fukushima Não, ou Chernobyl? a Chernobyl. Sei. Nossa, eu vi terrível a série. Chernobyl também foi um negócio absurdo, né? Assim, a forma como tudo aconteceu foi absurdo. O negócio de Hiroshima é que você tanto matou muita gente no exato momento, mas Depois, muita né? gente também foi morrendo depois. Nossa. Né? E as imagens não são bonitas, né, cara? Porque Não, Deus me livre. as Tem uma imagens são criancinha correndo, né? horrorosas. Daquela imagem Tem, famosa. tipo, negócio. É um calor tão grande, foi como acender um sol na Terra. Literalmente acender um Nossa. sol na Terra, né? É um calor tão grande que quem tá próximo da explosão é vaporizado. Nossa, Aí você não sente nada. vaporizado? Vaporizado. É aquele não, você existe e depois você não existe. Nossa, tipo, no mesmo segundo. Não sobra nada. Não sobra osso, não sobra nada. Caraca. Você simplesmente desvanece. Isso é vaporizado. Aí, quem tava nas áreas intermediárias assim, teve queimadura de 3º grau pelo corpo todo. Gente com a pele caindo mesmo, sabe? Nossa, Então, é um cenário horroroso. Em nenhum momento, assim, você pode normalizar uma coisa dessa, né? o uso da arma, né? Para o efeito no solo civil, né? O que eu bato muito na tecla é que o cenário que existia em 45 era um cenário de guerra, não é um cenário tradicional, tranquilo aqui, não. É um cenário de guerra e é um cenário de um país que não quer se dar por vencido. E a alternativa à bomba atômica, ela é potencialmente muito pior do que a própria bomba atômica. Porque ao se falar de 1 milhão de americanos mortos, você está falando de 10 milhões de japoneses mortos. Verdade. Tá? Então, faz sentido mesmo. A alternativa era bem pior. E o que aconteceu no imediato bombardeio de Hiroshima, no imediato decorrência do bombardeio de Hiroshima? Aconteceu que os japoneses, né, foram saber da natureza da bomba atômica pela transmissão norte-americana. Foi o presidente Truman, foi a rádio, que na época era rádio, não tinha televisão. Eles nem sabiam o que não estava sabia acontecendo. O que era, não sabia. Só sabia que Hiroshima tinha parado de responder no rádio. Né? Hiroshima parou de responder no rádio, não sabe por quê. Imagina, 1945, comunicação zero, né? Comunicação zero, tinha o que? Era rádio, telégrafo. Né? Telégrafo. Cadê Hiroshima? A estação de Hiroshima não responde. E aí o presidente americano, Truman, vai lá e fala no rádio pro mundo inteiro, na verdade, que nessas palavras, nós usamos uma bomba atômica. Ele fala atomic bomb. Então, aí esse termo chega lá no Japão e a reação do conselho dos 6 grandes no Japão não é verdade. Eles mandam, então, um físico japonês, que tinha sido até então o chefe do programa nuclear japonês, né? E esse cara chega a Hiroshima num aviãozinho no dia seguinte e vai com um medidor de radiação. Nossa. E ele descobre, e ele confirma, na verdade, que uma bomba atômica tinha sido usada ali. Quando ele, então, repassa essa informação para Tóquio, o almirante Soemo Toyoda, um dos 6 grandes lá, que era o chefe de Estado-Maior da Marinha, Soemo Toyoda, ele reage dizendo o seguinte: ele só tem uma. Nossa, os caras são casca grossa, filho, casca grossa. Ele só tem uma. Cara, o Toyoda diz isso porque
Como eu te falei lá no É começo, muito né? difícil fazer, Era né? muito difícil fazer uma bomba. Ninguém entendia muito bem assim. E tipo, 10. Como que esses caras conseguiram fazer essa bomba ogiva de urânio? Cara, só existe material fissionável para uma bomba. A conta do Toyota, se ela levasse em consideração só o urânio e urânio refinado, não estava muito longe da realidade, Entendi, não. mas aí eles pegaram o O plutônio. plutônio, que ele não tinha noção, Ah, entendeu? entendi. Então ele só tem uma. E a Nossa. próxima reunião do conselho estava marcada para o dia 9 de agosto. Então, 9 de agosto, tá. Antes de eu continuar, foram levadas 2 bombas, porque já tinham antecipado isso nos Estados Unidos. Já tinham antecipado. Eles vão falar que nós só temos uma. Nós vamos ter que usar 2. Eles já falaram, já? Eles já anteciparam que alguém ia poder falar isso. Nós só temos uma. Então, vamos usar 2. Sabe? Sei. Então, aí, no dia 9, decola esse avião. Esse avião tava, esse Boxcar, né? E eles não desistiram, né? Não desistiram. Falaram que ia continuar lutando. Falou que ia continuar lutando. E aí, manhã do dia 9, a reunião do conselho lá em Tóquio, ela é iniciada já com uma notícia chocante para eles, que a União Soviética tinha invadido a Manchúria, que era uma região da China que os japoneses tinham ocupado há muito tempo. Sim. O Exército Vermelho tá em guerra contra nós. Perdemos o único aliado, assim, não aliado não, mas perdemos a nossa única chance de mediação que a gente tinha, né? Ali. Então já começou a reunião dessa forma. No meio da manhã, então, o Boxcar vai se aproximando do Japão. O alvo inicial era Kokura. Alvo primário, Kokura. Kokura estava encoberta por nuvens. 100% de cobertura. Então, um avião meteorológico que voou antes, 1 hora antes, ele reportou alvo encoberto. Então, o avião teve que ir para o alvo secundário. Sim. Alvo secundário era Nagasaki. Chega em Nagasaki, alvo coberto também. Caramba. O cara teve que circular, até que no limite do combustível, ele falou pro bombardeador dele, cara, se você achar alguma coisa aí, vamos lançar. Quer dizer, ele nem tava mais se importando com o alvo, né? Sim. O alvo designado, Em si. não. Se você vê a cidade, vamos lançar. O bombardeador, acho que na quarta passagem, ele falou, tô vendo um buraco. Tô vendo. Lançou a bomba. A bomba de plutônio, né? Que inclusive tinha um poder de explosivo. A Fat Boy, isso daí. A Fat Man. Fat Man. Isso. Esse nome Little Boy, vamos fazer uma explicação Sim. pra galera. Esse nome Little Boy e Fat Man, esse nome vem da primeiro projeto da bomba, que chamava-se, como é que é? Tall Man. Homem alto. Sim. Desculpa, Tall Man não. Thin Man. Thin Man, homem magro. Era uma bomba comprida, formato cilíndrico também, comprida, tá? Mas magra, fina. Era a primeira bomba de plutônio que eles tinham desenvolvido lá em Los Alamos. Chegaram a fazer uns protótipos dela, mas eles perceberam que ela não ia funcionar. Foi um judeu italiano, físico judeu italiano, Emílio Segre, que fez os cálculos e percebeu que ela não ia funcionar. Lembra que eu te falei da pré-detonação e tal? Então, aí a Thin Man, homem magro, foi aposentada, foi descartada. No lugar dela, foi criada então a Thin Man, foi criada a Little Boy, que é uma versão menorzinha da Thin Man. Sim. Fininha também, mas menorzinha. Little Boy. Homem magro, menininho. E posteriormente, né, para resolver o problema do plutônio, criaram uma bomba de implosão redonda que deram o nome de Fat Man. Thin Man, Fat Man. Homem magro, homem gordo. Mas a gente aqui só conhece que lançou mesmo Little Boy e Fat Man. Isso. Né? Então, a Fat Man caiu na periferia de Nagasaki, não atingiu o centro da cidade,
causou ali cerca de 40 mil baixas. Nossa. 40 mil baixas. E o impacto dela foi tão grande quanto a outra? Foi maior. Foi maior? Foi maior. Foi maior, mas ela errou o alvo. Não entendi. Entendeu? Então, ela causou uma destruição menor em Nagasaki do que a bomba de Hiroshima, que foi bem colocada no meio do alvo. Então, aí, no meio da reunião, chega a notícia que Nagasaki foi bombardeada com uma segunda bomba atômica. Nossa. Aí o Toyoda fica sem o que falar, né? Meu, como os caras estão pedindo, né? Pô, agora é uma a cada 3 dias, né? Então aí eles já cancelaram, já. Aí vai acontecer o seguinte. Vai acontecer a cisão do conselho. A cisão do conselho é o seguinte. A situação, ela se prova tão sem saída. O conselho estava dividido em 3 e 3. O primeiro-ministro, o ministro de Relações Exteriores e o comandante da Marinha queriam a paz. O comandante do Exército, chefe de Estado-Maior do Exército, chefe de Estado-Maior da Marinha, o Toyoda aqui, queriam continuar a guerra. 3 e 3. Aí o primeiro-ministro falou o seguinte, vendo a situação, ele falou o seguinte, pediu uma audiência com o imperador particular e falou: Alteza, o senhor vai ter que desempatar isso aqui. Nossa. Você vai ter que desempatar, porque não pode ficar aí só observando agora, porque nós não podemos mais. Eles ainda tentaram uma nova sessão, né, mais tarde, e na parte da noite daquele dia lá, e novamente ficou empatado, novamente ficou a facção da guerra, a facção da paz. Foi na madrugada que o Hirohito falou: eu vou dar o meu voto de Minerva, então, aqui. Aí ele cancelou. Então nós vamos parar. Vamos paralisar. E aí, nessa de vamos paralisar, os japoneses mandam para a embaixada suíça, que a Suíça ainda era um último país ali, que ainda tinha relações europeu, né, que ainda tinha relações com o Japão, porque era neutro, a Suíça neutra. Então, através da embaixada da Suíça, os suíços mandam um recado para os americanos. Aí, isso vai consumir ali, entre transmissão e tradução, vai consumir 2 dias. Aí eles sintonizam, né? Condições são essas, condições são essas. Os japoneses querem que não haja ocupação do Japão, que os criminosos deles sejam julgados por eles mesmos, os criminosos de guerra sejam julgados por eles mesmos, e que o imperador permaneça no cargo, né? As 3 condições que os japoneses inquiriam. Chega em Washington, os caras falam: não, vai ter ocupação sim. Não, nós vamos julgar os caras. E o imperador? Aí tem muita gente lá que fala: pô, o imperador foi o cara que mandou a guerra acontecer, porra, mandou acontecer a porra toda. E aí outra facção diz o seguinte: peraí, segura a onda aí. E se a gente tirar o cara? O que vai acontecer? Vai vir outro, né? Vai acontecer igualzinho aconteceu na Alemanha depois da Primeira Guerra. Tirou o imperador, rolou ali um vácuo de poder que teve que ser preenchido por outro cara. Uma pessoa pior vai aparecer. Vai virar uma república japonesa, e nós temos que lembrar que a União Soviética está invadindo ali né, a área da China e tal. Então, com uma república soviética, é muito fácil um partido comunista japonês surgir e ficar grande rápido, né? É possível. Então o problema é pior para nós se tirar o imperador. Então vamos concordar com os caras, vamos deixar o imperador. Aí manda a resposta: não, vai ter ocupação sim, nós que vamos julgar os caras, mas vocês podem manter o imperador. O imperador assinou feliz, né? Aí, então tá, aí assinou lá no dia 14, o imperador grava a mensagem, né? De anúncio da rendição pro povo japonês, que nunca tinha escutado a voz dele antes. Nunca tinha escutado? Nunca tinha escutado. A figura do cara era tipo Deus na Terra. Imagina intocável. Isso. Imagina isso. Você tá numa cultura que Deus existe, tá ali no palácio. Mas ele não aparece pra você. Ele até aparece naqueles trajes militares, nas formaturas e tal. Só que ele não fala com ninguém, você não pode chegar perto dele, não tem essa. Né? Então, ele era Deus mesmo, cara.
na cabeça das pessoas, ele era isso. Então, o imperador fala, né, pela primeira vez, né, ele grava essa mensagem. Na noite de 14 para 15, tem um golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, de uns oficiais japoneses que resistem à ideia de rendição. Eles acham que é uma traição, que os caras fizeram a cabeça do imperador lá para poder fazer aquilo, que eles têm que destruir aquela mensagem, né? E eles invadem o Palácio Imperial para procurar a tal da cópia da mensagem e destruir, né? Esse golpe deles dá errado, é sufocado, e os caras se suicidam. E na manhã do dia 15, ao meio-dia, na verdade, dia 15, a mensagem vai ao ar no rádio japonês, na rádio japonesa. E aí, a partir disso, então, é oficial, né? Tem todas aquelas cenas fotografia dos japoneses ajoelhado no chão, né? Sim. Com a cabeça no chão, escutando, e depois chorando, desesperado. E aí começa a ocupação, né? Começa a ocupação americana do Japão. Que, aliás, né, consequências. Os grandes conglomerados industriais japoneses, eles são preservados. Com destaque para Mitsubishi, né? Que já era Certo. gigante antes da guerra e recebeu muito dinheiro depois da guerra. Por quê? Ela fazia avião, né? Você falou, né? Que Fazia avião. Cara, eu nem imaginava. Hoje ela voltou a fazer avião, né? Voltou? Hoje ela voltou. Tem aviação comercial. Já tinha um executivo Mitsubishi aí. Mas a Mitsubishi é imensa, né, cara? Ela é um conglomerado. Ela fabrica aço. Caraca. Nossa, então deve ser aquelas indústrias de ponta a ponta, né? Indústria de ponta a ponta. O cara faz tudo. Então, a Nakajima virou outra coisa hoje. Ela virou outra coisa. A Kawasaki, na época, já fabricava avião também. Então, essas empresas japonesas, elas foram mantidas porque era para o Japão virar um exemplo para a Ásia, né? Os Estados Unidos queriam que o Japão virasse um exemplo para a Ásia. De reconstrução, de assim, ó. Entendi. Se você for nossos amigos, é isso que acontece. Pô, a gente é prosperidade, né? Prosperidade aqui. Então, aí, hoje você tem carro Mitsubishi aí, e Honda, e moto Kawasaki, né? E hoje a gente tem essa... E o Kawaii também é uma consequência da Segunda Guerra, né? O Kawaii, que é o fofinho, que é esse Japão anime, Japão fofinho, Japão da cultura japonesa que a gente conhece. Hoje é consequência da Segunda Guerra. Ele é consequência, é uma criação dessa nova elite dominante japonesa para dizer o seguinte: vamos embora passar uma nova imagem nossa, né? Porque a imagem que os caras têm até agora da gente é a gente decepando cabeça de prisioneiro, né? Então vamos embora passar uma nova imagem. É por conta disso que surgiu os doramas aí da vida? O dorama já é mais recente, né? É coisa recente. E acho que assim, eu não conheço muito bem disso não, mas o dorama, ele é mais um fenômeno coreano, né? Ele é mais um fenômeno, eu acho que é um tipo de produção coreana. Eu não vou te dizer agora que não tem japonês. Sabe por quê? Porque dorama é a forma deles pronunciarem drama. Entendi. Né? Porque eles têm problema de pronunciar duas consonantes juntas. Sim. Né? Então, drama nos Estados Unidos, que tipo, as drama, é o tipo de produção, né? Que é a produção romântica, aí ele fala dorama. Então, é o drama pra nós aqui. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo